Olá, vocês, assinantes da rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira e o dia é o dia 9 de março do ano de 2026 e este é um resumo esportivo entrando no ar para vocês. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir baixando o nosso aplicativo Rede Gama NGT na sua loja de aplicativos, também nas melhores operadoras de TV a cabo e também acessando o nosso streaming Rede Gama NGT. Bom, fim de semana de dia 8 e 7 de março, sábado e domingo, precisamente encerraram quase que todos os campeonatos estaduais. Tá? A CBF colocou como data limite este final de semana para que todas as federações entregassem os seus campeões estaduais e a partir desta semana que vem, teremos o Campeonato Brasileiro, algumas já rodadas da Copa do Brasil e depois as competições de cunho internacional. Então vamos falar um pouquinho das grandes finais dos campeonatos regionais. Em São Paulo, no jogo de volta, o Palmeiras foi a Novo Horizonte, debaixo de muita chuva, e acabou batendo o Novo Horizontino por 2-1. Um jogo que parecia seria mais difícil do que acabou sendo. O Palmeiras abriu o placar logo no começo da partida, acabou tomando um gol num lance meio que de sorte, de azar do Carlos Miguel. O campo molhado, tudo pode acontecer, né? Então aí foi um lance de sorte da equipe de Novo Horizonte que acabou empatando. O Palmeiras sentiu muito esse gol e eu diria que se o Novo Horizontino teve alguma possibilidade de reverter o resultado, essa possibilidade seria nos minutos finais do primeiro tempo. Mas a equipe de Novo Horizonte não conseguiu, não por falta de tentativa, não por falta de um bom futebol, não por falta de camisa, não por falta de nada disso. Simplesmente porque a equipe do Palmeiras é superior à equipe do Novo Horizontino. No segundo tempo, o técnico Abel Ferreira trouxe a sua equipe um pouco mais à frente. Eu lembrava nos comentários que eu fiz durante a partida ontem que o Palmeiras parecia que não conseguia controlar muito o jogo no primeiro tempo. Se livrava rapidamente da bola e o Novo Horizontino a recuperava com mais facilidade do que o normal. Isso o Palmeiras não costuma permitir aos seus adversários. Já no segundo tempo, o Palmeiras voltou mantendo a bola no seu campo de ataque e quando a bola está muito próxima do gol adversário, a chance de você fazer o segundo gol fazer o gol, neste caso o segundo, é muito grande. E foi num lance desse, numa bola lançada pelo Carlos Miguel, a jogadinha tradicional, a casquinha do Flaco Lopes, John Arias acabou trombando com o goleiro Jordi, os jogadores de Novo Horizonte pediram falta que não aconteceu, e a bola acabou sobrando para o Vitor Roque, que empurrou para o fundo das redes. Resultado merecido, vitória merecida, e numa final decidida em duas partidas, o Palmeiras venceu as duas. 1-0 na Arena de Barueri e 2-1 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, onde o Novo Horizontino não perdia há muito tempo. Então, um título justo. O Palmeiras não foi a melhor equipe da primeira fase, mas a gente percebeu que o Palmeiras era o time de todos que disputaram o Paulistão que estava mais afiado, que estava mais disposto a brigar pelo título. Abel Ferreira, que o ano passado perdeu a final para o Corinthians, esse ano não queria passar em branco e o Palmeiras fez de tudo para conquistar o Paulista, conquista com muitos méritos, deixando para o futuro desse ano de 2026 uma mensagem. Palmeiras está forte, vai brigar por títulos. O goleiro Carlos Miguel, muito criticado, podem fazer muito mimimi em cima da presença dele, foi um dos responsáveis pela vitória no meio de semana defendendo um pênalti, se posiciona como titular absoluto. O Palmeiras tem uma boa defesa e agora tem um ataque
e realmente vai causar muito problema. John Arias já está mostrando aqui veio, ele é um excepcional jogador, e ele é um jogador do tipo que o Abel Ferreira gosta. Aquele cara que pode jogar aberto pela direita, pode jogar aberto pela esquerda, pode jogar de meia, pode jogar quase como um falso centroavante, é um cara que é muito versátil, e o Abel gosta muito desse tipo de jogador. Ontem nós tivemos a notícia de que o Paulinho deve voltar em meados de abril, então é aquele problema que todo treinador gosta de ter, né? Imagina Flaco Lopes, Vitor Roque, John Arias, Paulinho. Só para começar a conversa, será o verdadeiro esquadrão alviverde, que já vai se posicionando como um dos grandes favoritos a todas as competições que for disputar esse ano. Dando uma viradinha na chave, vamos ali para o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que teve um Fla-Flu tecnicamente decepcionante. Em termos de emoção, nada aconteceu no Maracanã. Um jogo fraco tecnicamente, fraco em emoção, fraco em intensidade, fraco em disposição, um jogo fraco em tudo. Um jogo muito fraco, onde 0-0 foi a nota. Os goleiros praticamente não trabalharam durante os 90 minutos. Os dois times mais se marcaram do que jogaram. A gente não viu, nem tem como ver, nada de novo nessa equipe do Flamengo, do técnico Leonardo Jardim, e a partida se arrastou para as disputas de penalidades máximas, onde tivemos um empate nas cobranças 5 de cada, e nas alternadas, o jogador Guga, do Fluminense, acabou batendo um pênalti mal, o goleiro Rossi fez uma defesa, e o Flamengo conquista o título em cima do seu grande rival, o Flamengo campeão carioca. Muita gente falando que o título se deve ao Felipe Luiz. Eu até acho que pode até se dever ao Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz não é mais o técnico do Flamengo. O Leonardo Jardim assumiu, teve os seus méritos de promover a união da equipe, e o Flamengo vem forte, não por causa desse título, mas pelo elenco que já tem, pelo bom treinador que contratou. Leonardo Jardim é um bom, eu diria um ótimo treinador, linha dura, mas é um ótimo treinador. E com a saída do Felipe Luiz e a entrada do Leonardo Jardim, eu já disse nessas emissoras onde eu faço muitos comentários, o Flamengo vai ter um upgrade de treinador. A forma como foi feita, eu reprovo, é reprovável. Agora, nominalmente saiu um bom treinador e assumiu um ótimo treinador. Então, eu acredito que o Flamengo e o Palmeiras terminam em alta, como terminaram em alta o ano passado. Serão as duas grandes equipes do futebol brasileiro. Logicamente que podem acontecer alguns percalços, principalmente nas competições onde o mata-mata pode, em 2 partidas, causar algum tipo de surpresa e um deles ficar fora de alguma decisão. Bom, nosso resumo esportivo vai ficando por aqui. E no próximo bloco, no segundo tempo do resumo, a gente vai falar sobre campeonatos regionais de outros estados aqui do Brasil. Já já a gente volta, e eu lembro que Rede Gama NGT sempre com você. Voltamos com o nosso segundo tempo aqui do resumo esportivo. Vamos falar um pouco de um jogo muito interessante, mas que terminou de uma maneira muito triste para o nosso futebol. Num Mineirão dividido ao meio, como há muito tempo a gente não via, Cruzeiro e Atlético fizeram a grande final do Mineiro, jogo equilibrado, onde o Cruzeiro foi um pouco melhor durante os 90 minutos, venceu por 1-0. Aliás, vencia por 1-0, com um gol do Caio Jorge, um gol assinalado pelo Bandeira. A bola realmente ultrapassou a linha na sua totalidade. Então, muito bem o Bandeira, que sinalizou para o Candançan apontar o gol. Da onde o Candançan estava, ele ia deixar o jogo seguir, e não tem a menor condição dele ver ali se a bola tinha entrado ou não. O Cruzeiro venceu por 1-0, volto a dizer, vencia por 1-0, quando, no finalzinho da partida, numa dividida com o goleiro Ederson e o atacante Christian do Cruzeiro, o Ederson não gostou da tentativa de chegada na bola do Christian, e instaurou-se uma pancadaria entre
todos os jogadores, reservas, titulares, quase todas as comissões técnicas, uma pancadaria generalizada no gramado do Mineirão, como eu há muito tempo não via. Jogadores experientes trocando sopapos, você vê até o tranquilo goleiro Cássio dando uma voadora no meio do gramado, o Hulk, que apesar de ser um jogador muito forte, nunca é de entrar em grandes polêmicas, em grandes brigas, acabou levando um safanão na orelha. Foram cenas lamentáveis. O árbitro Candançan, que na minha opinião não teve nenhuma responsabilidade no assunto, não houve nenhum lance polêmico, ele conduziu a partida, na minha modesta opinião, como deveria ser conduzida. Ele não conseguiu reiniciar a partida, faltava acho que 1 minuto, menos de 1 minuto, para terminar os acréscimos. Ele acabou o jogo e foi ao vestiário e fez uma súmula daquelas que a gente gostaria que acontecesse mais vezes quando esse tipo de situação se repetisse. 23 jogadores foram expulsos, praticamente 2 equipes. Ele relatou nome por nome todas as expulsões. Agressão física a um colega de trabalho. Excelente! Quem quiser, o relatório do Candançan, o relatório está disponível, acho que no site da Federação Mineira. Quem quiser deve acessar. Realmente, esse árbitro, esse jovem árbitro, teve muita coragem e relatou exatamente aquilo que aconteceu. Eu só não entendi porque foram só 23, né? Porque devia ter sido muito mais. O reserva, o Lianco, do Atlético Mineiro, parecia um lutador de MMA. E chamando para a briga, realmente foram cenas lamentáveis. E o árbitro fez e cumpriu exatamente o que deve se esperar dele. Ele não tinha condições de reiniciar a partida e expulsou todos os jogadores. Normalmente ele expulsa 1 ou 2, que foram os que causaram a briga, e os outros são absolvidos. Ninguém é absolvido por agredir ninguém. Então, a súmula do Candançan foi perfeita, eu tive acesso a ela hoje, perfeita a súmula do Candançan, e vamos ver se de agora em diante, com esses jogadores sendo punidos, se isso começa a ser recorrente. Quem sabe, neste ano de 2026, a gente tenha uma virada. Falando um pouquinho de uma virada nessa questão moral do futebol brasileiro. Voltando um pouquinho para o futebol, o técnico Tite, que começou por baixo, saiu por cima, né? Todo mundo estava esperando que o Tite ia cair, diziam quando o Tite vai cair, e o cara, com 2 meses de trabalho, já conquista o primeiro título com o Cruzeiro. Parabéns ao bom treinador, técnico Tite, um cara que eu admiro muito e que é muito trabalhador, e de vez em quando as críticas que são feitas a ele passam um pouco do limite. Meus parabéns ao Cruzeiro, meus parabéns ao Tite, e infelizmente, tristes cenas dos jogadores na partida de ontem. Falando também um pouco de polêmica, Grêmio e Internacional Internacional e Grêmio jogaram ontem no Beira-Rio. O Inter precisava fazer uma diferença de 3 gols para ir aos pênaltis. O jogo acabou 1-1 e o Grêmio sagrou-se campeão gaúcho de 2026. Muita polêmica foi se feita durante a semana. Torcedores do Inter pressionando a arbitragem, queriam que viessem observadores internacionais para cuidar da arbitragem, polêmica em cima da arbitragem do Daronco no primeiro jogo. Muita gente disse que o Daronco é gremista e quer favorecer o Grêmio. O fato é que, na minha opinião, Daronco cometeu um erro no jogo da semana passada ao não expulsar o jogador Arthur do Grêmio. E ontem, o nosso querido Rafael Klein cometeu um erro gravíssimo. Ele marcou um pênalti, na minha opinião, claríssimo no início da partida, foi chamado pelo VAR e mudou de ideia. Agora, como é que ele conseguiu mudar de ideia e não ver falta naquele lance em cima do Alan Patrick? Até agora eu fico me perguntando. Realmente, eu não aceito a colocação do Inter, que o campeonato já estava negociado, entre aspas, com o Grêmio. Agora, o que eu tenho que dizer é que houve um erro contra a equipe do Inter na primeira partida, onde o Arthur deveria ter sido expulso logo no início, e um outro erro ontem, quando o árbitro marcou um pênalti e depois voltou atrás. Para mim, isso não é teoria da conspiração, e sim
erros de arbitragem que não podem acontecer de novo. Isso, sim, é o que deve ficar frisado e marcado aqui. Falando de mais um campeonato carioca, um campeonato regional, o Londrina empatou com o Operário jogando no Estádio do Café no sábado 0-0, e nos penais o Fantasma, o querido Fantasma, o Operário de Ponta Grossa, conquista o bicampeonato paranaense do ano de 2026. Meus parabéns ao pessoal de Ponta Grossa, e o Operário vai se solidificando como uma das forças do segundo escalão no futebol brasileiro. O Operário que joga já há muitos anos a Série B do Campeonato Brasileiro, Série B que começa logo, deve começar agora no final de março. O Operário empatou a primeira partida em 0-0 jogando em casa, e ontem também conseguiu segurar o 0-0 e acabou na hora das penalidades máximas sendo mais feliz do que a equipe do Londrina, que conquistou o título. Dando uma passadinha rápida no voleibol masculino, ontem à noite se encerrou a Copa Brasil de Clubes de Vôlei, e o Vôlei Renata de Campinas acabou batendo o Sada Cruzeiro por 3-1, partida realizada em Londrina, em ginásio neutro, e sagrou-se campeão da Copa Brasil 2026, título esse que dá à equipe de Campinas a classificação para o Sul-Americano de Clubes, que será jogado ainda esse ano, e também coloca o Campinas na final da Supercopa de Vôlei, Supercopa que vai abrir o calendário do ano que vem, entre Vôlei Renata de Campinas e o campeão da Superliga, que ainda está em curso. O Vôlei Renata que vem galgando degraus, que vem se posicionando como firmando como umas grandes forças do voleibol masculino. Nosso resumo esportivo no segundo tempo vai ficando por aqui, e a gente já volta com o terceiro tempo, o nosso já conhecido tempo extra. A NGT, sempre com você. Voltamos com o tempo extra do nosso resumo esportivo, onde vamos falar sobre dois ilustres personagens do esporte brasileiro, Gabriel Bortoleto e João Fonseca. Primeiro, o Gabriel Bortoleto, que estreando pela equipe Audi, não ele, a equipe Audi estreando no Grande Prêmio da Austrália, corrido na madrugada de sábado para domingo, chegou num brilhante nono lugar, marcando os 2 primeiros pontos da montadora Audi com a sua nova equipe e conquistando um ótimo resultado nesse Grande Prêmio da Austrália, muito confuso. Essa nova regra da Fórmula 1 parece que transformou as corridas num videogame em tempo real. Porque você, numa reta, agora você tem que usar a carga máxima de uma bateria, só que essa bateria ela pode acabar no meio da reta. Então você pode fazer uma ultrapassagem absurda de um carro muito inferior que tenha mais bateria do que um carro superior que tenha menos bateria. Segundo a FIA, tudo isso foi para termos um monte de ultrapassagem. E realmente, parece que tivemos mais de 100 ultrapassagens no Grande Prêmio da Austrália. Você sabe que eu não fico fazendo muita estatística. Eu acho que o comentário não deve ser feito em cima de estatística. Estatística você acessa a internet e lê a própria estatística. Mas me parece que tivemos ontem mais de 100 ultrapassagens no Grande Prêmio da Austrália, só que carros inferiores ultrapassaram carros superiores em termos de composto. Então, realmente muito confuso. Quem viu a largada percebeu que inexplicavelmente alguns carros não conseguiram tracionar direito eletricamente o carro. Uma confusão, uma corrida que teve muitas emoções, mas que é uma coisa chata. Então, volto a dizer, parecia a gente jogando videogame, o Grande Prêmio da Austrália, que teve George Russell na ponta, com Kimi Antonelli em segundo. Um grande detalhe. Muito já está se falando sobre as Mercedes. Dizem que as Mercedes encontraram uma brecha no regulamento, as outras equipes já estão se sentindo prejudicadas. A Mercedes virou durante os treinos 8 décimos mais rápido do que a maioria
a maioria não, do que todos os outros concorrentes, o que deu uma grande vantagem. O George Russell passeou ontem nas ruas do Albert Park em Adelaide. Então, resta saber se é um mérito da Mercedes de ter conseguido montar um carro segundo o novo regulamento perfeito, ou se descobriram algum jeito de burlar este regulamento e tornar o carro da Mercedes um carro, entre aspas, imbatível. Lewis Hamilton dá uma declaração dizendo que se a Mercedes é isso e os outros são aquilo, já podemos acabar o campeonato e não teremos graça neste campeonato. O Max Verstappen teve um problema, inexplicavelmente um acidente no treino, largou em último e, logicamente, numa corrida de recuperação, acabou chegando na 6ª posição. O acidente de Max Verstappen e o acidente do Piastri, o Oscar Piastri, quando ele tentava levar o carro para o grid de largada, são dois acidentes inexplicáveis na Fórmula 1 até o ano passado. Então, resta saber o que realmente está acontecendo com esses carros da Fórmula 1 e o que aconteceu com esses dois pilotos nos seus acidentes. Falando do outro brasileiro, de importância também, João Fonseca, no final de semana, no sábado, bateu o Karim Khachanov numa incrível virada por 2-1, teve 2 match points que foi obrigado a salvar, e ontem à noite, na madrugada de ontem para hoje, bateu o americano Tommy Paul na quadra central de Indian Wells por 2-0, 1-62-63, sem muito problema, sem muita problema. E aí, o nosso querido Fonseca se qualifica para as oitavas de final de Indian Wells e vai pegar nada mais, nada menos do que o italiano Yannick Sinner, considerado um dos dois melhores, aliás, um dos dois melhores tenistas do mundo e considerado o jogador, junto com o Alcaraz, está um degrau acima dos demais. Todos nós estávamos esperando quando o João Fonseca conseguisse uma classificação para pegar um desses dois jogadores. E ele vai pegar o Yannick Sinner na próxima rodada. O jogo será jogado amanhã. O horário, como já é de praxe no tênis, ainda não foi confirmado. Mas com essas duas vitórias do João Fonseca, que o ano passado atingiu a 2ª rodada e esse ano já atinge as oitavas de final, ele deve subir muitas posições no ranking e acredito que entre até perto dos 20 primeiros. O João Fonseca, além de ter toda a técnica que a gente já conhece, ele tem demonstrado muita coragem. Um jogador muito corajoso. Eu estava assistindo a partida contra o Khachanov, quando ele teve 2 match points contra si e arriscou bolas que um jogador de 19 anos não teria coragem de arriscar com medo de errar. Ele arriscou, surpreendeu o Khachanov, que daquele momento, daquela perda daquele match point no segundo set, eu lembro que o Khachanov ganhou o primeiro set, depois perdeu o segundo no tie-break. Naquele momento do tie-break, o Khachanov perdeu, baixou a guarda e não conseguiu se recuperar mais na partida. E depois, na entrevista coletiva, ele deu essa declaração, que um garoto com 19 anos, que num match point contra um top 20, joga da forma, match point contra, né? Match point era contra o Fonseca, joga com a coragem que ele jogou, realmente é diferenciado e tem tudo para se tornar um dos grandes nomes do tênis mundial e, logicamente, o que ele já é, o grande nome do tênis brasileiro. Parabéns ao João Fonseca, parabéns a todo o seu staff e espero que durante esta próxima semana, onde continuaremos tendo o torneio de Indian Wells em pleno deserto da Califórnia, tenhamos mais boas notícias, quem sabe amanhã uma surpresa contra o Sinner, e aí ele pode até seguir a uma semifinal de Master 1000, o que seria maravilhoso. Bom, estamos chegando aqui ao momento final aqui do nosso resumo esportivo desta segunda-feira, dia 9 de março. Eu lembro que Rede Gama NGT sempre com você. Estaremos aqui na próxima segunda-feira, se Deus assim o quiser, com mais tudo já do Campeonato Brasileiro rolando e também o que se desenrolou nesse Masters 1000 de Indian Wells. Excelente semana a todos
Rede Gama NGT. Sempre.